Boa noite, meninos e meninas. Aqui quem vos fala é o professor Wesley. Sou professor de Sociologia e esse ano estaremos juntos para mais um ano de estudo e aprendizado, certo? É, estou com muita expectativa de conhecê-los, mas por conta da nossa situação atual, não será possível, né? Não, pelo menos por enquanto, né? Acredito que muito em breve vai se normalizar essa situação, mas até lá a gente vai conversando por aqui mesmo. A gente vai, eu vou mandando vídeos para vocês, a gente vai se falando pelo WhatsApp e qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês podem entrar em contato comigo durante a nossa aula, certo? Estarei durante todo esse período à disposição de vocês para que a gente possa trocar ideia, tirar dúvidas e ir conversando sobre o assunto em que a gente for trabalhando, certo? Seguinte, vocês estão entrando no primeiro ano e é natural que algumas disciplinas aumentem, né, no currículo de vocês. Agora vocês vão ter que colocar aí mais algumas divisões no caderno, né? E uma dessas disciplinas é a sociologia, né? Mas, professor, o que seria a sociologia? O que ela faz? O que ela estuda, né? Por que eu tenho que estudar essa matéria? Vamos lá, a gente vai responder algumas dessas perguntas na aula de hoje, no nosso videozinho de hoje. E eu preparei um materialzinho aqui para vocês, bem didático, e falando um pouco sobre esse assunto. O que é a sociologia? O que ela faz? Sociologia como ciência da sociedade. Transformações econômicas e políticas e culturais ocorridas no Ocidente a partir do século XVIII, como as revoluções industrial e francesa, evidenciaram mudanças significativas na vida em sociedade. Assim, surge a sociologia em pleno século XVIII, com as primeiras pesquisas sociais e nas ideias gerais do iluminismo, como forma de entender e explicar aquelas mudanças sociais. Gente, nesse primeiro trecho aqui que a gente leu, a gente pode entender o seguinte, ó. A gente já pode ter uma ideia de que a sociologia surgiu no século XVIII, né? Lá em torno de 1789, a sociologia surgiu nesse período. Mas como que ela surgiu? Em qual contexto? Em determinado momento, por volta de 1789, lá quando começou a Revolução Francesa, tinha várias coisas acontecendo no mundo. E tinha um cara que ele era muito estudioso, é um cara reflexivo, que até hoje as ideias que ele teve lá naquela época a gente estuda. O nome desse camarada era Augusto Comte. Augusto Comte era um francês. E em meio a todas aquelas mudanças sociais que estavam acontecendo, né? A Revolução Francesa, a Revolução Industrial, né? Ele falou, cara, é o seguinte, eu gosto de estar atento a todas as coisas que acontecem no dia a dia, no mundo, enfim. E eu queria criar um meio para que eu pudesse colocar essas coisas no papel e pudesse ver como elas aconteceram e no que elas resultaram no final, no termo de cada situação dessa, né? Por exemplo, a Revolução Francesa, ela acarretou na troca do sistema de governo, né? Por exemplo, a galera estava insatisfeita com o rei naquela época, eles pagavam muitos impostos e não tinham direito de nada, e aí por esse motivo, né, eles se revoltaram e tiraram o rei do poder e falaram, não, agora a gente vai colocar alguém que a gente escolher no poder, certo? Basicamente, num resumo bem geral, foi isso que aconteceu na Revolução Francesa. E Augusto Comte pensou o seguinte, cara, eu posso sistematizar, eu posso criar uma forma de acompanhar esses fenômenos sociais e no final deles entender, ó, depois que o povo se revoltou, depois que eles estavam tudo indignados, que se uniram e tiraram o rei do poder, o que aconteceu como resultado de tudo isso? E foi assim que surgiu a sociologia. Em torno de 1789, no século XVIII, né, por Augusto Comte, e que resultou numa ciência entendida como a ciência social, certo? Vamos continuar aqui a nossa leitura. Ao contrário de explicações filosóficas das relações sociais, as explicações da sociologia não partem simplesmente da especulação, baseada na observação casual de alguns fatos. Para as explicações
no caso, para as explicações da sociologia, são empregados os métodos estatísticos, a observação empírica e uma neutralidade metodológica. Gente, aqui na verdade, nessa partezinha desse texto aqui, o que a gente vê? A gente observa uma comparação entre a filosofia e a sociologia. Muitas vezes é até uma pergunta recorrente que eu escuto em sala de aula. Professor, mas qual a diferença entre filosofia e sociologia? São até nomes parecidos, né? Filosofia, sociologia, enfim, gente. O nosso tema aqui, o tema do nosso PDF, ele já diz muita coisa, né? Sociologia como ciência da sociedade. A sociologia busca compreender os fenômenos sociais. Já a filosofia também busca compreender esses fenômenos sociais. Só que a grande diferença entre elas é que a sociologia busca compreender esses fenômenos sociais, o que acontece na nossa sociedade, através do método científico, através da ciência. Já a filosofia, ela tem como princípio a razão. Ela não é uma ciência que usa do método científico para comprovar as suas teorias, aquela hipótese levantada sobre um determinado assunto ou sobre um determinado fato que aconteceu, certo? Então essas são as duas principais diferenças. Filosofia busca, por meio da razão, questionar o porquê aconteceu essas coisas. Já a sociologia busca, por meio dos métodos científicos, aliás, do método científico, buscar compreender o porquê que aconteceu aquele fato social e o que causou aquele fato social, ou seja, depois de já ter acontecido, o que ele mudou na nossa sociedade, certo? Por que ele aconteceu e o que ele mudou depois de ter acontecido. Essas são as duas diferenças, a diferença essencial entre filosofia e sociologia, certo? Vamos lá para o nosso último parágrafo, último textinho. A sociologia, considerando o tipo de conhecimento que produz, pode servir a diferentes tipos de interesses, como, por exemplo, ser um tipo de conhecimento orientado no sentido da promoção de melhor atendimento dos homens acerca de si mesmos, para alcançar maiores patamares de liberdade política e de bem-estar social. Vamos lá, parece um pouquinho complicado, mas não é não. São só palavras que a gente tem que começar a se adaptar com elas, porque quando a gente for fazer alguma prova, alguma coisa assim, são essas palavras que vai aparecer pra gente, né? Vamos lá, sociologia, considerando o tipo de conhecimento que produz, ou seja, a partir do que ela produz, ela pode servir a diferentes tipos de interesses. Vamos lá. Gente, imagine uma tribo indígena. Imagine que um médico, nesse período de pandemia agora, ele tem que aplicar vacina em uma tribo indígena. E ele não sabe nem como começar, não sabe nem como chegar no cacique dessa tribo indígena para falar, olha, eu tenho que aplicar uma vacina, porque essa vacina vai ajudar a imunizar vocês e as pessoas não vão mais morrer e tudo mais. Por que ele não consegue? Por que o médico iria ficar mais ou menos perdido aí? Porque cada tribo tem uma cultura, tem alguns costumes diferentes, certo? Cada tribo tem um jeito de entender a realidade diferente das outras. E por isso ele precisaria de informações que ajudariam esse médico a chegar no cacique e explicar o porquê, a importância e tudo mais, certo? E quem traz essas informações para esse médico, por exemplo, e para toda a sociedade sobre essa tribo? A sociologia. A sociologia, ela vai naquele meio social, ou seja, naquela tribo, busca entender os costumes e tradições e o porquê desses costumes e tradições, e essas informações, elas são sistematizadas, colocadas num papel, num documento, né? Registradas, né? Colocadas num papel, num documento e disponibilizadas para a sociedade, para que no momento oportuno, no momento que seja preciso, essas informações estejam à disposição de quem precise delas, no caso o médico. A partir disso, esse médico pegaria essas informações, olha, a tribo tal tem determinados costumes, fala tal língua e tal e tudo mais, pegaria todas essas informações e elaboraria um plano de como ele iria chegar, conversar, de como ele abordaria
essas pessoas dessa tribo, né, de acordo com seus costumes e sua cultura. Porque a gente sabe, né, a linguagem, por mais que a gente mora num país só, chamado Brasil, até entre as nossas regiões, tem algumas linguagens, alguns costumes e alguns dizeres diferentes. Então, por isso é importante a gente conhecer a cultura do outro, o outro conhecer a nossa cultura, para que a gente, no momento em que a gente vá conversar um com o outro, a gente não tenha essa estranheza, a gente não se estranhe, certo? Portanto, gente, a sociologia é uma ciência da sociedade porque ela busca entender a cultura, os costumes e os grupos sociais que pertencem a essa sociedade, certo? Fica aqui a ideia central de sociologia, o que é a sociologia e o que ela busca entender, o que ela busca estudar, que é a nossa sociedade, os grupos sociais e as pessoas que vivem nela, certo? Gente, abraço, qualquer dúvida que vocês tiverem pode mandar para mim aí no WhatsApp, estou à disposição de vocês e será um prazer respondê-los, tudo bem? Até a próxima!